ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi senador da República e foi presidente da República. Rememorar Epitácio Pessoa, no ano em que ele comemora os seus 150 anos, é dar voz, novamente, eu acho, a alguém que durante sua vida toda apegou-se ao cumprimento da lei. Foi um dos ministros mais brilhantes e eu diria um dos mais importantes para afirmar uma maneira de julgar que o Supremo começava a definir naqueles primeiros anos da história republicana. O único brasileiro que ocupou as cadeiras dos 3 poderes foi Epitácio Pessoa. Nós estamos aqui no Salão Nobre do Tribunal de Justiça, no Palácio da Justiça de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. O presidente Epitácio Pessoa também está sepultado no Palácio da Justiça. Nós temos aqui no pavimento inferior o Museu e Cripta do presidente Epitácio Pessoa, onde repousam os restos mortais do presidente e sua esposa. Os historiadores dizem também que ele recebera um presente dos coronéis da Paraíba. O que foi esse presente? Esse presente foi um punhal, todo em prata, numa bainha também de prata. E ele deu o nome, recebeu com muita alegria esse presente, e deu o nome a esse punhal de Lagoa Seca. E ele só chamava o punhal de Lagoa Seca. E era inseparável. Para todo canto que ele ia, ele colocava na cinta aquele punhal. Lógico, não era para ofender a ninguém, mas era um presente que ele carregava no corpo e no coração. Como político, ele foi um político hábil, um grande político, etc. Mas ele exercia o comando com a mão pesada, a rédea curta. Era o estilo da época, né? A trajetória do ministro Epitácio Pessoa é impressionante, ela tem lances assim, ficcionais e, de certa maneira, é até improvável que ele tenha chegado onde chegou por conta das circunstâncias que marcaram sua trajetória desde o início, né? Foi um homem que não se deixou provincianizar-se. Ele nasceu em Umbuzeiro e foi para o mundo. Literalmente para o mundo. Viveu durante os primeiros anos uma vida de fazenda, de cidadezinha do interior, de vila do interior. A mãe e o pai morreram de varíola com um intervalo de poucos meses, 2 ou 3 meses. De modo que ele ficou órfão e era o caçula de vários irmãos. Ele fica órfão de pai e mãe aos 8 anos de idade, né? Então ele é praticamente adotado por um tio, que era o presidente da província de Pernambuco, o Barão de Lucena, irmão da mãe dele, e esse tio o leva para Recife, onde ele vai ter a formação escolar
no ginásio pernambucano, né? Do ginásio ele saiu para se formar em Direito, na Faculdade de Direito do Recife. Lá ele entrou em contato com os grandes professores da época, entre os quais o Tobias Barreto, o Silvio Romero, que já estavam divulgando, né, as ideias do pensamento positivo ou positivista, né, da filosofia positiva de Comte e de toda a tradição que se segue a partir daí de uma defesa intransigente da lei. Ele era um positivista, ele acreditava firmemente na força que o direito deve ter e a justiça que isso produz. Esse apego à lei é muito o temperamento dele, a cara dele. E começou a trabalhar como advogado. Foi promotor numa cidadezinha pequena, foi advogado durante 2 ou 3 anos e depois veio para o Rio de Janeiro nas vésperas da proclamação da República. Logo que a monarquia é derrubada, né, quando se proclama a República no Brasil em 1889, Epitácio Pessoa inicia a sua trajetória política. O chefe do governo provisório, que era o Deodoro da Fonseca, muito amigo do tio de Epitácio, o Barão de Lucena. E por influência do Barão de Lucena, Epitácio vem como secretário-geral. E como secretário ele organizou aqui o Partido Republicano, foi eleito deputado e foi para a Assembleia Constituinte, né? Participa dos debates que vão dar à luz a nova Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana de 24 de fevereiro de 1891. Tem uma trajetória política marcada por uma posição muito forte de defesa da União, de defesa da soberania nacional e da legalidade. E, em seguida, é convidado pelo presidente Campos Salles, que sucede Prudente de Moraes, para ser ministro da Justiça e Negócios Interiores do Brasil. O Ministério da Justiça respondia pela educação, não havia Ministério da Educação, né? Epitácio entrou com um plano de educação, fez aprovar um decreto que provocou muito protesto de estudantes e professores. O decreto era muito rígido no sentido de exigir assiduidade e outras coisas mais. Epitácio Pessoa dedicou-se também, quando ministro da Justiça, pessoalmente a incentivar a feitura de um novo Código Civil. Epitácio Pessoa é quem dá os primeiros passos para que Clóvis Bevilacqua desempenhe com sucesso essa tarefa importantíssima. Houve uma vaga no Supremo Tribunal Federal e Campos Salles o convocou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal em 1902. Ele ficou até 1912. O ministro Epitácio Pessoa, ele ocupou a cadeira 12 no Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma posição muito forte em defesa da legalidade, fruto até da sua militância política e, quem sabe, também da sua formação jurídica na Escola do Direito do Recife. Quando recebeu a notícia da designação para o Supremo, ficou surpreso, naturalmente, porque não estava cogitando disso, era muito jovem ainda para ser ministro do Supremo Tribunal. Naquela altura, Epitácio já tinha grande tarimba jurídica, grande experiência, apesar de jovem. Epitácio é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal com 36 anos de idade. Foi um dos ministros mais novos da história do Supremo a tomar posse na casa e meses depois de chegar ao Supremo, ele é escolhido pelo presidente Campos Salles para ser o Procurador-Geral da República. Nesses primeiros anos da história republicana, o Procurador-Geral era um dentre os ministros do próprio Supremo. E Epitácio foi Procurador-Geral até 1905, quando ele renuncia a esse cargo e retoma as atividades próprias de ministro do Supremo, ou seja, relatoria de processos e julgamento em plenário, né? Foi, sem dúvida, o cargo que ele exerceu com maior prazer. Durante 10 anos, ele não perdeu nenhuma causa em que fosse o relator. Conta-se que ele relatou cerca de 80 ações e recursos e não teria perdido jamais, não teria sido derrotado nunca. Ele tinha essa condição, essa densidade, esse poder de consciência, de convicção daquilo que lhe assomava o espírito, a alma e a consciência.
a passagem dele no Supremo também revela que alguns tópicos da atual jurisprudência do tribunal já eram objeto de discussão naquela época. Isso, como pesquisador, foi uma surpresa reconhecer, né? Por exemplo, o Supremo tem uma jurisprudência segundo a qual não existe direito adquirido a um regime jurídico. Pois muito bem, lá em 1905, mais ou menos, o ministro Epitácio Pessoa, julgando recursos extraordinários, firma essa posição, além de outras envolvendo essa temática do direito adquirido, que é tão frequente ainda na jurisprudência do tribunal. Era alguém que acreditava que o direito, de fato, tinha esse poder de apaziguar os conflitos na comunidade, no país, na nação e internacionalmente. Mais do que político, mais do que administrador, ele se sentia um jurista. Era como jurista que ele se sentia mais feliz. Quando a gente começa a examinar os votos dele da época, né, percebe-se, inclusive, uma tentativa de organizar tematicamente a jurisprudência por meio de emendas nos votos, coisa que depois se tornará comum e até hoje é uma marca dos acordos, não só do Supremo, mas de toda a justiça brasileira. Ele era mais ortodoxo, era um homem muito conservador e ele teve debates bastante entusiasmados e acalorados com outro grande ministro da época, que era o ministro Pedro Lessa, paulista, que foi um dos grandes formuladores dessa chamada doutrina brasileira do habeas corpus, que permitia ao Supremo intervir na atividade política ou nas disputas políticas por meio do habeas corpus, sempre que ele entendia, o tribunal, que liberdades políticas estavam sendo agredidas, ameaçadas ou violadas, mas ainda que não envolvesse propriamente o direito de locomoção, como direito primário a ser atendido pelo habeas corpus, que é essa a sua natureza. Para a grande maioria dos ocupantes do Supremo Tribunal Federal, ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal é o coroamento de uma carreira de mérito exitosa, mas não para Epitácio, que dali ainda galga outras posições tão importantes quanto. Por que ficou só 10 anos no Supremo? Porque teve uma crise de vesícula, passou 2 anos se tratando e sem identificar o mal que o acometia, e depois descobriu-se que era a vesícula, ele operou-se e tratou. E como os médicos diziam que ele não poderia ficar no sedentarismo, e aquele tempo inteiro sentado, aquelas horas a fio, a debruçar-se sobre os processos e julgar, então ele pediu pediu a aposentadoria. Apesar dessa aposentadoria, nunca parou de desenvolver outras atividades intelectuais compatíveis com o seu estado de saúde. Epitácio foi para representar o Brasil na Conferência de Paz de Versalhes e as instruções que recebeu do ministro do Exterior foi de alinhamento com os Estados Unidos, o que rendeu frutos para o Brasil, né? Os pleitos que o Brasil tinha, ganhou praticamente todos. Primeiro, a reconquista ou a retomada do café brasileiro que estava preso em portos alemães. Ele consegue essa vitória. O café havia sido dado a grupos privados alemães em garantia de empréstimos bancários e havia sido apreendido durante o período da Primeira Guerra Mundial. Um segundo vetor de atuação muito importante de Epitácio foi conseguir a manutenção de alguns navios pelo Brasil que haviam sido apreendidos, navios alemães que haviam sido apreendidos durante a guerra. A Conferência de Versalhes dá a Epitácio Pessoa, já nos finalmente da conferência, um papel ainda mais relevante porque ele é eleito presidente ao meio da conferência. Isso permite que ele ocupe uma posição, digamos, singular de ser não só o chefe da delegação brasileira, mas simultaneamente o presidente eleito. Eleito em 1918 para governar o Brasil, governou até 1924. Abro aqui um parênteses para dizer que ele ganha essas eleições presidenciais numa circunstância até hoje nunca repetida. Ele ganha durante a viagem. Não fez sequer um comício e ganhou para Rui Barbosa. Havia, como todos sabem, a política do café com leite. De Minas e São Paulo se alternavam no poder. E se diz que houve um Tércius. Vamos pensar numa pessoa
Já que nós não entramos no nome em comum, como um acordo, vamos então indicar um candidato de consenso. Indicou-se o nome de Epitácio Pessoa. Quando Epitácio entrou, foi uma espécie de conciliação, porque Rodrigues Alves era paulista. Sucedeu Venceslau Braz, que era mineiro. Aí os paulistas queriam indicar um substituto, os mineiros queriam também, aí terminaram se conciliando em torno de Epitácio. Naquela época, dificilmente o nordestino alcançaria a presidência da República, em virtude dessa alternância Minas com São Paulo. O presidente Epitácio, ele foi o primeiro presidente a se preocupar a combater as secas no Nordeste e cuidando não só da Paraíba, mas de todos os estados. Ele foi realmente muito eficiente na gestão da coisa pública no Rio de Janeiro. Os benefícios que a cidade teve durante os seus 3 anos e meio são quase inacreditáveis, porque durante esse curto período a cidade se transformou. A Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, era um pantanal inabordável. Ele urbanizou a Lagoa Rodrigo de Freitas, tanto que a cidade homenageou, dando o nome de Avenida Epitácio Pessoa, ao contorno da lagoa. Ele governou com muita autoridade, enfrentando nos períodos, na Velha República, no início da República, de muito tumulto. A tentativa de revolução, a revolta de 5 de julho, ocorreu neste local, ocorreu no Forte de Copacabana. Houve, naturalmente, uma participação pessoal. O comandante do forte era filho do Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente da República e que havia sido punido por Epitácio por ter feito uma declaração política a respeito da situação em Pernambuco. O ano de 1922 foi um ano que houve as comemorações gerais do centenário da independência e depois o início do chamado movimento tenentista. Essa revolta do Forte de Copacabana foi ligada a questões que surgiram em relação à insatisfação do Exército, principalmente, com a candidatura de Arthur Bernardes, que estava em foco. A reação do governo foi naturalmente violenta. A Marinha fez 2 encoraçados saírem e atacarem o forte, e houve ataque por tropas de terra. O forte é cercado, né? Isso ocorreu no dia 5 de julho de 22. O forte foi cercado e tudo e não teve como resistir. Muita gente foi embora e, segundo consta, eu li há pouco, saíram 28 oficiais do forte. Mas no meio do caminho, andando pela Avenida Atlântica, né? No meio do caminho, 10 se afastaram, ficaram somente 18. Felizmente, os que permaneceram no forte chegaram à conclusão de que não valia a pena reagir, atacar a cidade e, por outro lado, estavam de tal forma atacados no forte que resolveram sair e tiveram então aquela caminhada brilhante, heróica, que terminou com a morte de muitos deles. Eles avançaram armados em direção à tropa que esperava. Troca de tiro, morreram 16, sobreviveram 2. Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Depois da presidência da República, ele vai ser juiz da Corte Internacional de Haia, um papel de diplomacia que também o destaca bastante no rol dos diplomatas brasileiros. Né? Antes de chegar à Haia, Epitácio já era um reconhecido diplomata, estrategista, estudioso das relações internacionais e, sobretudo, do direito internacional.
João Pessoa, sobrinho de Epitácio, era advogado também e foi ministro do Superior Tribunal Militar. E, naturalmente, era paraibano como tio, mas não tinha se envolvido na política da Paraíba. Morava no Rio de Janeiro, capital da República. A relação do presidente Epitácio Pessoa com o presidente João Pessoa era uma relação de muita amizade e muito afetuosa entre o tio e o sobrinho. Epitácio Pessoa era irmão da mãe de João Pessoa, portanto era tio pelo lado materno. E ele tendo apenas 3 filhas, do casamento com Dona Meire Saião, e naquele tempo as mulheres não faziam política, ele investiu politicamente no presidente João Pessoa. Então o João Pessoa, de repente, se transformou em candidato e depois em eleito governador da Paraíba. Surpreendentemente, foi um governador muito eficiente, era um bom administrador e realmente fez um governo brilhante na Paraíba. Acontece que desagradou a muita gente e criou inimigos acérrimos. João Pessoa veio para cá descompromissado com os líderes políticos locais. Ele não tinha essa vivência íntima com esses coronéis. Acabou sendo vítima de um inimigo desses e foi assassinado quando já era candidato a vice-presidente na época de 1930. Ele era o vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Ele está em Haia quando recebe a notícia da morte de João Pessoa. Ele ficou muito desgostoso. Epitácio, que estava na Europa na ocasião, na corte da Haia, se sentiu responsável pela tragédia que atingiu o sobrinho, porque foi ele que, de certa forma, o colocou no cargo de governador. De modo que foi um abalo muito grande para meu avô, que sofreu inclusive um problema cardíaco em virtude da notícia da morte do João Pessoa. Aquele assassinato, de certa forma, foi o estopim da Revolução de 1930. E há toda aquela movimentação no país, uma conturbação generalizada, a turba irresignada vai às ruas, apoia o movimento insurreto de 30, capitaneado por Getúlio Vargas. Epitácio entabula novos contatos para retomar as suas funções de ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente com o argumento de que se sentia plenamente capaz, apto. Certa manhã ele é surpreendido com a notícia no jornal, com o saneamento, assim chamado, do Supremo Tribunal Federal, a demissão sumária por motivos políticos de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Epitácio, diante disso, disse que desistia, retirou o pedido dele. E Epitácio fez uma carta solidarizando-se com os ministros aposentados e retirando o pedido. Porque ele disse que jamais iria assumir uma corte que, em virtude de uma vaga criada pela força e não pelo direito. Epitácio, depois de 1930, praticamente se desinteressou, se afastou da política. Ele permaneceu um ativo jurisconsulto, ele permaneceu um advogado atuante, mas não quis mais se envolver em política. Durante os últimos 12 anos, porque ele veio a falecer em 1942, ele não teve nenhuma atuação política. A Fome era considerado um grande orador, um grande tribuno, né? Obteve esse prestígio todo nacional, mas era um temperamento impetuoso, né? Essa questão do punhal na casca do colete é bem simbólica do que ele era. Relembrar Epitácio Pessoa é relembrar, portanto, a força do direito, o papel da justiça, a força da lei, nesse panorama em que hoje tanto se procura uma brecha, uma falha, um caminho alternativo. Epitácio Pessoa era, de fato, esse homem dos rigores.